Hoje é Dia Nacional da Luta pela Redução da Mortalidade Materna, uma data importante em busca de saúde de qualidade para as mães. O assunto integra um dos itens dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, que cita a meta de até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Vamos falar sobre as principais causas com a médica ginecologista Joyce Lima. Doutora, bom dia, obrigado, por esse tempo aqui para falar com a gente. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. É um prazer sempre estar aqui com vocês e quero parabenizá-los por trazerem temas tão relevantes para a sociedade. A gente que fica feliz, de trazer essas informações úteis para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que a senhora começasse explicando um pouco melhor para a gente sobre a importância de ter, um dia de luta pela redução da mortalidade materna. Por que isso é tão essencial, a gente parar para pensar nesse assunto? 92% dessas mortes poderiam ser evitadas com alguns cuidados, com algumas medidas. E quando a gente fala em mortalidade materna, é interessante trazer o que seria essa mortalidade materna, Então, é considerado mortalidade materna qualquer morte de gestante por causas ligadas ao período gestacional ou ao período puerperal, que seria até 42 dias pós-parto. E nós temos que essas doenças, essas causas, elas são, na maioria das vezes, evitáveis. Quais são as principais causas? Pressão alta, As doenças hipertensivas na gravidez, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, infecções puerperais, as hemorragias. E se essa paciente ela faz um acompanhamento pré-natal adequado, e o Ministério da Saúde ele preconiza pelo menos 6 consultas durante todo o pré-natal, a chance de evitarmos essas intercorrências e esses problemas é enorme. Mas nem sempre isso acontece. Com certeza, doutora. Agora, esse número até me assustou, Mais de 90% poderia ser evitado, Então, 92%. Com certeza, essa prevenção é muito importante. Conta pra gente quais são os principais problemas. A senhora citou aí a pressão alta, Existem outros problemas de saúde, aí, doenças que realmente, em casos mais graves, pode levar a mulher, aí, a gestante, à morte? Sim. Dentro dessas outras causas, que não poderiam ser evitadas, nós temos aí cardiopatias graves, algumas doenças autoimunes que poderiam levar a comprometimento, renal e mesmo cardíaco. E aí é importante que essa mulher que deseja engravidar, que ela comece o seu acompanhamento antes da gestação, que ela possa fazer, um pré-gestacional e realmente ser orientada pelo seu ginecologista. Em alguns casos, por exemplo, se a gente tem uma cardiopatia grave ou mesmo uma hipertensão pré-gestacional de difícil controle, a recomendação muitas vezes é que essa grávida, que essa mulher não venha a ter uma gestação. Algumas mulheres têm um risco maior de trombose, às vezes já fizeram tromboses anteriores à gestação. Então, essas mulheres pode ser que seja contraindicado para elas uma gravidez. E para aquelas que têm alguma doença que possam engravidar, esse ginecologista, ele vai orientar se é uma pressão alta. Vamos tentar controlar essa pressão primeiro, antes de liberar para a gestação. Essa mulher pode estar usando alguns medicamentos que são incompatíveis com a gravidez, então a gente vai ter que pensar numa mudança. Existem também alguns quadros psiquiátricos em que a paciente precisa de usar medicamentos que podem trazer malformação para esse bebê. Então, é muito importante que a mulher se prepare, que ela programe essa gestação. Então, a gente até pede, 3 meses antes desse período que está pensando em engravidar, vá ao seu ginecologista, faça uma bateria de exames. Tem o ácido fólico que a gente tem que começar antes de engravidar. Só engravide quando realmente estiver em condições. Tá certo, doutora. Ainda, falando sobre esse número que é muito alto, por que, na opinião da senhora, as mulheres, então, não procuram evitar, não evitam essas mortes
A senhora acha que falta informação para essas mulheres, faltam políticas públicas, falta estrutura no nosso sistema de saúde? O que tem acontecido de errado para que essas mulheres tenham morrido sem necessidade, sendo possível evitar, na verdade? Você tocou num ponto muito importante. As políticas públicas hoje, elas ainda não conseguem alcançar, né, todas as mulheres que necessitam. E os números mostram que isso é uma realidade. O número de mortes maternas ocorre mais nas classes mais baixas. Então, a dificuldade ao acesso, né, da saúde realmente existe. Apesar do governo vem trabalhando essas questões com vários programas, né, tentando melhorar essa questão das consultas ao pré-natal, mas ainda é deficiente. Por outro lado, existe sim, né, a desinformação. Muitas vezes essa mulher, ela não usa ali um método contraceptivo adequado e acaba engravidando inadvertidamente. Hoje nós sabemos que metade das gestações no mundo não são programadas. Então começa todo um trabalho mesmo de orientação, de educação sexual, de métodos preventivos, né, contraceptivos, que realmente sejam eficientes para essas pacientes. Hoje nós temos alguns métodos, como o que a gente chama de LARCs, que são os DIUs hormonais, que existe uma briga grande da FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, para que eles sejam implantados no Sistema Único de Saúde. São métodos que a mulher vai estar protegida contra a gravidez durante 5 anos. E quando nós pensamos, Wilker, no impacto que essas gestações não programadas e grande número delas em adolescentes que vão acabar não indo para o mercado de trabalho, quando nós pensamos nessa mortalidade materna com números tão altos, ficaria muito mais barato disponibilizar no Sistema Único de Saúde esse tipo de método contraceptivo, em que a gente garantiria que essa mulher estaria protegida durante 5 anos. Doutora, falando sobre a prevenção, a senhora citou aí, né, 6 consultas, pelo menos, durante o período gestacional. Essa gestante que está ali fazendo esse acompanhamento certinho, mas que teve algum problema fora dessa consulta, né, ainda está longe da consulta, quais os tipos de alertas ali ela tem que ter? Por exemplo, ela está com tudo certinho, mas de repente acontece algo ali que pode preocupar, que pode ser um problema mais grave. Mesmo assim, mesmo estando longe dessa consulta de rotina, né, durante a gestação, ela precisa procurar um atendimento médico? Com certeza, Marina. Se ela tiver sangramento, se ela tiver dores, perda de líquido, não sentir esse bebê mexendo, né? Porque o bebê, a partir aí de 18 semanas, né, mais ou menos 16, 18 semanas, a gente vai perceber essa movimentação fetal. Então é muito importante estar atenta a sangramento, dores, perda de alguma outra secreção, algum líquido e movimentação fetal. É motivo sim para ela procurar atendimento médico. E quais são os principais exames que devem ser feitos para prevenir doenças graves durante a gestação, doutora? No acompanhamento pré-natal, alguns exames que são simples, como uma glicemia de jejum, podem ser fundamentais, porque essas gestantes, elas podem ter, além do aumento da pressão arterial, diabetes gestacional, e a gente sabe que a mortalidade não só da mãe, mas também do bebê é grande nos casos das pacientes que desenvolvem diabetes durante a gestação. E a gente tem a ultrassonografia, que é um excelente aliado do obstetra. Hoje, nesses casos de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, é possível, através do ultrassom, de alguns achados desses ultrassons iniciais, a gente ter como prever se essa paciente vai desenvolver uma eclâmpsia e pré-eclâmpsia. E nós temos como entrar com alguns medicamentos para que evitem esse desenvolvimento, né, de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Seria fundamental. Então, além desses exames de sangue, do ultrassom, o exame físico ele é fundamental para a gente avaliar essa pressão arterial. Infelizmente, de vez em quando a gente escuta de algumas, né, pacientes, principalmente na rede pública, que ela foi ao pré-natal e não foi feito um exame completo. Então, é básico, isso é básico. Olhar a pressão arterial, acompanhar o crescimento dessa barriga, né, desse útero,
Um dos sinais quando o paciente tem pressão alta, né, e tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia, é a restrição do crescimento fetal. Então, são bebês que eles não crescem adequadamente, são bebês pequenos. Eles amadurecem muito rápido o pulmão, mas são bebês que eles são menores. Justamente porque quando essa paciente tem esse quadro, né, de pressão alta na gestação, o fluxo de sangue na placenta que chega até o bebê é um fluxo menor. Certo. Doutora, agora a gente está nessa pandemia aí, né, da Covid-19, tivemos até uma lei aí federal que determinou, né, nesse mês, que as gestantes sejam afastadas do trabalho presencial. Realmente, as gestantes, elas ficam mais suscetíveis, realmente tem que ter um cuidado maior em relação à Covid-19, ou seja, elas têm que se cuidar ainda mais para não se contaminarem com esse vírus? Marina, no início da pandemia, a gente observava que na primeira cepa, o comportamento da doença na gestante era muito parecido com o comportamento em qualquer outra pessoa. Mas essa segunda cepa, realmente, ela é mais grave para a gestante. Nós observamos um aumento considerável de mortes maternas, né? De mortes de gestantes. Então, é preciso mesmo que a grávida seja afastada, que ela possa ficar mais isolada e quando ela precisa se expor, que tome todos esses cuidados, o uso da máscara, o álcool gel, né, evitar as aglomerações, porque cresceu o número de casos de mortes por Covid entre as gestantes, sim. E uma das coisas que a gente não sabe ainda, né, o Covid é uma novidade, a gente não consegue entender totalmente assim, o que ele causa no organismo, mas o que a gente tem é que a grávida, ela, pela própria gravidez, ela está num estado que a gente chama de hipercoagulabilidade. Então, o sistema de coagulação da grávida, ele está ativado para que ela não tenha hemorragias durante o parto e no pós-parto. E o Covid, ele leva a um aumento também da coagulação. Então, a gente teria ali um somatório desses efeitos, e sendo realmente muito mais letal para gestantes. Tá certo, doutora. E é importante, né, ainda falando sobre a questão da Covid-19, reforçar, né, que essas mães não podem usar, né, a Covid-19 para deixar o acompanhamento pré-natal ali, né, não deixar de visitar o médico nas datas ali que são necessárias, né, doutora? Esse acompanhamento deve continuar sendo feito, né? Isso, e aí é uma outra coisa que a gente questiona, se o número, né, de óbitos maternos não aumentou também por isso, porque algumas grávidas que poderiam ter feito prevenção durante a gestação, por não terem procurado atendimento, acabam chegando já com quadros mais preocupantes. Então, é muito importante manter esse acompanhamento e realmente teve um número, né, reduziu o número de mulheres procurando acompanhamento pré-natal. O que preocupa muito, Wilker. A grávida, ela precisa ser olhada de perto. Quem se dispõe a fazer obstetrícia sabe que vai estar ligado ali 24 horas, né? Como a Marina perguntou, às vezes não é dia da consulta, mas a paciente vai precisar, pode ter mesmo alguma emergência. E outra coisa é que o número de partos prematuros também cresceu por conta do Covid. Muitas vezes essa gestante está ali numa situação difícil, né, que o obstetra vai ter que optar por retirar esse bebê para salvar a vida dele e tentar melhorar as condições para essa mãe. Porque a grávida, por natureza, ela já tem uma restrição ali da capacidade respiratória, né? Esse pulmão, ele está empurrado para cima. E a gente sabe que o Covid ataca aí, né, o pulmão. Com certeza. Doutora Joyce, agora uma situação também que é muito triste, né? A questão da morte aí da gestante, né? Da mulher ali no momento do nascimento do filho. Isso acontece com frequência? O que provoca a maioria dessas mortes nessa situação ali durante o nascimento mesmo? Marina, graças a Deus isso não acontece com frequência, né? Porque a gente que é obstetra está acostumado a lidar com vida, ver a vida ali nascendo, brotando, quando a gente tem que lidar com morte, é muito difícil. E a principal causa nesses casos, né, além do que a gente já falou, porque a própria pressão alta, um quadro de eclâmpsia é um quadro grave, que essa paciente pode ter alterações de coagulação. Nós temos também outros casos, como o que a gente chama de atonia uterina. Esse útero,
ele pode, logo que o neném nasce, é preciso que ele contraia para parar esse sangramento. E muitas vezes esse útero não se contrai da forma adequada. E essa paciente continua sangrando, sendo que em alguns casos é necessário até a retirada do útero ali logo que o neném nasceu. Isso é uma das causas. Tem pacientes que às vezes elas têm, que a gente chama de placenta prévia. Essas placentas elas podem infiltrar esse útero e também levando a quadros de hemorragia. Então, nesse momento do parto, a gente sabe que é interessante estar muito atento ao sangramento. Pacientes que tiveram gestações gemelares, que o útero cresceu muito, são úteros, né, que a gente fala que eles estão assim distendidos, também tem um risco maior de ter esse sangramento no momento do parto. E os quadros infecciosos, porque as gestantes também podem apresentar, né, quadros de infecções puerperais, que podem, às vezes, evoluir com óbito. Mas no momento do parto, sobretudo, as hemorragias. E essa atonia uterina seria, sim, o principal fator. Que bom que são casos raros, né? Doutora Joyce, quer agradecer muito, né? A gente quer te agradecer aí pela presença aqui hoje virtual com a gente, conversando aí sobre esse assunto tão importante, fazendo os alertas necessários mais uma vez, né? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Marina, e sempre que precisarem estarei à disposição. Um abraço aí para vocês. Tá ótimo, um grande abraço para a senhora também, viu?